A deputada federal Carol D'Artora, do PT, daqui do Paraná, socorro, ontem também, né, quarta-feira, dia 27, afirmou que os professores em sala de aula devem ensinar que o ex-presidente Bolsonaro é um genocida. A petista também criticou o requerimento de moção de repúdio apresentado pelo parlamentar Gustavo Gayer, do PL de Goiás, contra o professor eu vou falar o nome dele bem direitinho, Jadir Ribeiro Anchieta, que em aula acusou Bolsonaro de nazista e ladrão. Eu queria dizer uma coisa aqui. Quando eu estudava matemática no colegial, eu sou da época do colegial ainda, quando eu estudava matemática, tinha o meu saudoso professor Zé Fernando. Quando ele fazia alguma demonstração matemática, ele colocava 3 letrinhas, uma abreviatura com 3 letrinhas, CQD. Aí ele terminava a demonstração e perguntava: o que quer dizer isso, CQD? Aí eu falei, caralho, que difícil. Mas não era. Era como queríamos demonstrar. A fala dessa deputada é a mesma coisa, é o que a gente vem falando há muito tempo. Como queríamos demonstrar. Essas pessoas que querem controlar a educação do seu filho. Elas querem controlar. E eu vou dizer para você, o problema desse professor que usa a sua liberdade em sala de aula para difundir as suas ideias políticas, né? O seu partido político, para atacar os seus adversários políticos. Esse professor, o problema dele não é o que ele fala. Não é o que ele fala. Não é só o que ele fala. É o que ele deixa de falar. O que ele deixa de falar. Esses professores que promovem, e até a palavra doutrinação eu acho que ela é muito leve. Não é a doutrinação, porque se fosse doutrinação, você supõe que exista comparação entre doutrinas diferentes, entre informações diferentes, tá? Aí você mostra as várias doutrinas, faz a comparação, né? Isso é a arte da dialética mesmo, comparar as várias possibilidades, né? E deixar que as pessoas, então, escolham, né? Escolham aquela que lhes parece mais verdadeira, mais próxima da verdade. Não é doutrinação, é adestramento político, adestramento ideológico, entendeu? Essas crianças que foram vítimas desse professor, elas foram adestradas ideologicamente. Então, essas professoras, esse professor que chamou o Bolsonaro de nazista, ele certamente não disse a seus alunos que o partido nazista, na verdade, qual era o nome completo do partido nazista? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Vou repetir. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Deputada, o professor sonegou essa informação aos seus alunos. Sonegou a informação de que o partido nazista promovia a limpeza étnica, né? Promovia a pureza étnica e perseguia a população de judeus. O professor certamente sonegou a informação aos seus alunos. Quando ele chama o Bolsonaro de nazista, ele sonegou a informação de que Bolsonaro é um amigo do povo judeu e do Estado judeu, do Estado de Israel. Ele sonegou essa informação aos seus alunos. Então, esse professor que a senhora está defendendo aí na tribuna da Câmara, esse professor é um sonegador de informações, ele é um censor, ele está impedindo que os alunos tenham acesso à verdade histórica. A verdade é uma só. E esse professor, a senhora como deputada, ao xingar o ex-presidente Bolsonaro de genocida,
a senhora certamente está sonegando, ou a senhora não sabe, por ignorância, né? Ou a senhora nunca estudou o assunto, e, portanto, está sendo irresponsável e leviana em usar um termo que a senhora nunca estudou, ou a senhora estudou e está sonegando essa informação aos seus eleitores, tá? Aos seus colegas parlamentares, você está sonegando uma informação importante. O que é genocídio? Genocídio foi definido por foi um termo que foi profundamente analisado por um professor, o Dr. Rummel, da Universidade do Havaí. Dr. Joseph Rummel, ele fez a definição de genocídio. O genocídio é quando um governante, de maneira voluntária, pretende eliminar todo um grupo étnico, todo um grupo social, grupo étnico. Mas o professor Rummel, ele fez mais do que isso. Rudolf Joseph Rummel. Anotem esse nome, Rudolf Joseph Rummel, um grande cientista político da Universidade do Havaí, o maior especialista em genocídio, e em outro termo que ele criou, esse termo ele criou, o termo democídio, que é o assassinato de um povo. Aí a senhora vai ver lá quem são os grandes democidas e genocidas do nosso tempo. São todos aqueles que cultuados pela esquerda. O maior assassino de todos os tempos, o maior genocida e democida de todos os tempos é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ídolo do atual ministro do STF, Flávio Dino. Esse homem é responsável pela morte de 70 milhões de pessoas. Mortes que foram coordenadas, que foram mortes voluntárias. Ele provocou deliberadamente essas mortes. Mao Tse-tung provocou deliberadamente a morte de 70 milhões de pessoas. Joseph Stalin provocou deliberadamente a morte de pelo menos 25 milhões de pessoas. O Bigodinho, eu não posso falar o nome. Os outros pode. Você vê, os outros que mataram mais gente, eu posso falar o nome. O Bigodinho da Alemanha, eu não posso falar o nome, porque senão cai a live. Então, o Bigodinho da Alemanha matou muita gente também. Matou mais de 10 milhões de pessoas. E logo em seguida vem o Vladimir Lenin, tá? Ídolo da esquerda mundial, também assassino de milhões de... Esses são os verdadeiros genocidas. Esses são os verdadeiros democidas. São aqueles que provocam por políticas deliberadas do Estado, no caso da China, a coletivização da agricultura, no caso da União Soviética, a coletivização da agricultura e os campos de concentração, os gulags, né? Milhões de pessoas foram mortas deliberadamente pelos governos. São governos que declaram guerra ao seu próprio povo. 600 mil mortes, 700 mil mortes no Brasil, na pandemia, lamentáveis sob todos os aspectos, mas resta saber, deputada, o seguinte: a senhora tem algo a dizer sobre aqueles políticos que desviaram as verbas que o Bolsonaro enviou para estados do Nordeste durante a pandemia? A senhora tem algum adjetivo para eles? A senhora tem algum adjetivo para os médicos e para os políticos e para os jornalistas que impediram que pessoas fossem salvas pelo tratamento precoce da Covid? A senhora tem algum adjetivo para eles? A senhora tem algum adjetivo para pessoas, plantonistas médicos que intubavam as pessoas desnecessariamente durante a pandemia e que certamente causaram milhares de mortes? Então, a senhora tem algum adjetivo para aqueles que criaram um laboratório na China, que criaram o vírus da Covid? A senhora tem algum adjetivo para essas pessoas?
Então, o termo genocídio aplicado ao Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro deveria processar essa senhora, né, por ser chamada de genocida na tribuna do Congresso. Ele não teve responsabilidade, ele tentou agir para evitar um mal maior. O Brasil foi o primeiro país que teve a vacinação, ele não defendeu a vacinação obrigatória, mas quem quis se vacinar no Brasil se vacinou, tá? E essa questão da vacina, você não pode acusar o Bolsonaro de ter sido genocida por conta das vacinas. Então, o que acontece? Por outro lado, ele foi chamado de ladrão. Olha, desculpe, deputada, mas ladrão é, por exemplo, alguém que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias da justiça, por 9 juízes diferentes, a 25 anos de prisão. Esse poderia, mais apropriadamente, raciocinando em termos, né, lógicos, essa pessoa poderia ser chamada de ladrão. Né? Você não acha? Pois é. Mas é lógico, né? Que isso, lógico. É a lógica, né? Mas assim, quem deliberadamente o Bolsonaro matou na pandemia? Não existe isso. Pelo contrário, o Bolsonaro ele evitou uma grande escalada de fome no Brasil, com os auxílios do governo. Foram feitos. Ele salvou a população brasileira de passar fome durante a pandemia. Inclusive, houve um grande problema durante a pandemia, ainda no final da pandemia, houve um grande problema com os fertilizantes brasileiros. E o Bolsonaro foi lá. Quem produz mais fertilizantes no mundo, que a exportadora de fertilizantes, é a Rússia. E o Bolsonaro foi conversar lá com o Putin, né? Aí, um pouco antes da guerra da Ucrânia, foi conversar com o Putin e garantiu, né, que o Brasil tivesse fertilizantes para a safra. Se não garantisse, qual poderia ter sido a consequência? Fico imaginando qual seria a consequência disso para a economia, para a vida das pessoas. Quer dizer, o Bolsonaro salvou as pessoas na pandemia. Bolsonaro salvou as pessoas, as empresas com auxílios para as empresas, com empréstimos para as empresas, né, durante a pandemia. Salvou muita gente. Quer dizer, o Brasil foi, assim, a economia do Brasil, ela foi, digamos assim, protegida. Ela foi blindada, né, poderia ser um desastre terrível para o Brasil. É só ver a situação da Argentina, né, que agora, felizmente, o Milei está recuperando. Então é isso que vocês chamam de genocida. Genocida é o seguinte, é aquele que não concorda com o projeto de poder que vocês têm. Tá? Projeto de poder que é o projeto do socialismo. Concentração de poderes para mudança radical, concentração de poderes na mão de uma elite, de uma casta criminosa, tá? Com o objetivo de promover mudanças radicais na sociedade. É isso. Se fugir disso, vocês chamam de genocida. Fugiu disso, eles chamam de ladrão, eles chamam de assassino, eles xingam e mandam os professores repetir o discurso na sala de aula. Mandam, quando na verdade vocês estão apoiando censores na sala de aula. Pessoas que se negam a ampliar o horizonte intelectual dos alunos, com base em narrativas falaciosas, narrativas parciais sobre a estrutura da realidade. É isso que vocês estão promovendo. Então você, deputada, subiu à tribuna da Câmara para defender um censor. É isso. Pois é, justamente uma posição para formar crianças, formar alunos, formar cidadãos, mas está deformando. Né? Uma deformação voluntária.
Assim, é um adestramento mental, um adestramento político, adestramento mental que é feito nas escolas. E o resultado qual é, né? Os índices Maravilhosos, né? maravilhosos da educação brasileira, o desempenho dos alunos. Os alunos não sabem escrever, não sabem ler, não sabem fazer conta, mas sabem chamar o Bolsonaro de genocida. É isso que eles querem. Não precisa ler, não precisa escrever, não precisa fazer as 4 operações. Não precisa fazer nada disso. Você precisa chamar o Bolsonaro de genocida. É isso que os militantes de esquerda desejam para os nossos filhos. Brigui, a Pri Ananias, ela lembrou bem aqui ó, no chat. Ana Campagnolo tem usado a expressão violência psicológica na escola. Violência psicológica. Você está deformando a visão das crianças, impedindo que as crianças tenham a liberdade de ampliar o seu horizonte intelectual, de conhecer, por exemplo, a história do socialismo, de conhecer realmente o que é o genocídio. Não é uma palavrinha que ela usa para xingar o outro, né? O que é um genocídio efetivamente? Como ele se realiza? Quais foram os grandes genocídios da história? Qual foi o primeiro genocídio da história? Eu duvido que essa deputada saiba qual foi o primeiro genocídio da história. Duvido que ela saiba que o primeiro genocídio da história foi o genocídio da história moderna, foi o genocídio dos cristãos na Revolução Francesa, em 1793. Os cristãos da Vendéia, 300 mil mortes, galera, tá? 300 mil mortos pelo regime revolucionário, pelos jacobinos. Então, as crianças estão sendo impedidas, estão sendo impedidas de conhecer a realidade. Elas estão sendo impedidas de ter acesso à alta cultura, de ter acesso aos livros, aos grandes livros, aquilo que de melhor foi escrito, de melhor foi pensado, de melhor foi imaginado. Estão sendo adestradas, não estão sendo educadas. Esse cara aí que xingou o Bolsonaro é um adestrador de crianças, não é um professor. Ele não está ali para ampliar o horizonte intelectual das crianças, mas sim para limitá-lo.